Boa noite, pessoal. Sem maiores rodeios, vamos começando aqui mais um vídeo do nosso conjunto de aulas, né? Sempre lembrando que esse vídeo é voltado também para o público mais leigo que está começando agora seus estudos de filosofia, mais especificamente um público da rede de ensino básico. Final dos anos iniciais ali, né? Sétimo, oitavo, nono ano e ensino médio em geral, ok? E claro, pessoas que têm interesse em minimamente tomar consciência ou minimamente conhecer assim o que vem a ser, nesse caso, o empirismo, especificamente dentro da contribuição de David Hume. Ok, vocês veem ao fundo essa bela imagem do jogo Assassin's Creed Revelations, né, onde você tem uma imagem dentro de um programa de computador, digamos assim, uma vivência virtual que o David Hume não sei como é que se posicionaria, né, mas que é altamente interessante para a gente pensar a partir de um autor que viveu num período muito rico do florescimento moderno da ciência, ok? E é sempre interessante entender também que é nesse período que a gente tem uma ascensão muito grande, ou uma proliferação muito grande de uma literatura que se torna clássica depois. Nós vamos ter o Médico e o Monstro, Frankenstein, Van Helsing, acho que Van Helsing é dessa época, se não me engano, mas Frankenstein, o Monstro e o Médico são, aonde há esse medo, esse não saber o que fazer com a ciência que está vindo, né? O que pode vir com essa nova ciência, ok? Dito isso, vamos ao nosso autor, ok? Meu nome é professor Ricardo Reiter, tá? Eu não havia me apresentado ainda. O que vem a ser o empirismo? Tá? Eu fiz aqui um pequeno mapa conceitual, menor que os outros, então, até porque esse vídeo não tem a pretensão de ficar muito longo. Ok, eu apenas preciso cuidar que a câmera fica aqui na ponta para não acabar cortando nada. Antes da gente entrar propriamente na proposta de ceticismo, nessa proposta de uma dúvida desenfreada, uma dúvida que vai reger todo o seu... Espera aí que eu não... Agora sim. Captura de tela. Tá, eu havia não ligado. Ok. Seguimos, né? Então, antes da gente adentrar essa questão do ceticismo de David Hume, nessa questão sobre como... o que é essa dúvida cética, como é que se dá essa dúvida cética, nós precisamos recordar novamente como é que se dá a construção do conhecimento nesse período tão rico. Vocês têm um sujeito que conhece um objeto e o conhecimento aqui no caso seria o predicado, não coloquei aqui, tá? A grande disputa está em como o sujeito acessa o objeto e conhece o objeto. O empirismo, tanto o empirismo como o racionalismo, eles não vão defender coisas do tipo que o sujeito é quem detém o conhecimento. Não, o conhecimento está no objeto e você, de certa forma, precisa acessá-lo. Ok? A não ser no racionalismo a questão de ideias inatas que são anteriores ao próprio objeto. Objeto, no caso, é extramental. O racionalismo vai defender, inclusive, objetos mentais, né? No caso do empirismo é interessante porque os autores empiristas trabalham com a seguinte hipótese, tá? Há um sujeito que percebe um objeto e é dessa percepção do objeto que o sujeito deriva as suas ideias, ok? Ou seja, as ideias para o empirismo elas têm origem direta na experiência. Tudo que eu conheço a partir do momento em que eu fiz alguma experiência daquele objeto, tá? Dito isso, nós temos agora em David Hume uma questão interessante, que são dois grupos de ideias, ok? Porque o David Hume ele vai dizer assim, olha, tudo que eu conheço a partir da experiência. Tá? Todas as minhas ideias são formadas a partir da experiência. Mas aí alguém poderia dizer, mas professor, eu consigo pensar em unicórnios. Eu nunca vi um unicórnio. Bem,
a minha resposta para essa pessoa diria, não, você já viu um unicórnio. Você já viu um desenho de um unicórnio, ou seja, você já teve a percepção, a partir da percepção você já viu o objeto unicórnio. Mas a questão aqui, pensa o seguinte, a primeira pessoa que desenhou um unicórnio, da onde ela tirou essa ideia? Ok? Ela provavelmente não viu um unicórnio. A primeira pessoa que desenhou um dragão, a primeira pessoa que desenhou, sei lá, qualquer quimera. O que é uma quimera? É uma criatura que não tem como existir, uma criatura montada que possui elementos de vários animais. Isso é uma quimera. O Minotauro é uma quimera. Um centauro, nesse aspecto, é uma quimera. Okay? O Pegasus é uma quimera. Porque são animais que não há como existir. Então, onde é que vem essas ideias? Bem, é aí que entra a resposta do Hume, que ela é satisfatória nesse aspecto. O Hume ele tem uma sacada e dá uma resposta que você diz, olha, de fato, aqui você tem uma boa resposta. Ele vai dizer que existem dois grupos de ideias. Nós temos as ideias simples. O que são ideias simples? Aquelas que se originam diretamente na experiência. Ok? E nós temos as ideias compostas. O que são ideias compostas? Ideias compostas são aquelas ideias que a percepção em relação à realidade já não existe mais. Como assim, professor? Bem, são ideias que se originam a partir da associação de ideias simples ou de elementos de ideias simples. Como assim, professor? Bem, vamos pegar o caso de uma quimera. Vamos fazer aqui um exercício mental, ok? Pense no seguinte animal, pense num leão. Agora esse leão vai ter algumas características interessantes. Ao invés de um rabo de leão, ele vai ter, sei lá, o rabo de um escorpião. As patas traseiras do leão, elas não são patas, elas são, na verdade, tentáculos de um polvo. As patas dianteiras do leão, elas não são patas também, elas são garras de uma águia. Esse leão, que já não é mais um leão, mas é um leão, ele possui asas de um morcego. No lugar da sua juba, ele tem uma crina flamejante de um fogo azul celeste. Os seus olhos são vermelhos. E no lugar do nariz ele tem uma tromba e possui uma língua de 2 vezes maior que o seu corpo e que fica para fora da sua boca. Veja que besta que nós desenvolvemos aqui. Eu descrevi para vocês uma criatura que eu nunca vi. Uma criatura que vocês também nunca viram. Entretanto, se vocês prestaram atenção no que eu descrevi, vocês minimamente formularam a imagem dessa besta na vossa mente. Como vocês fizeram isso? Se o Hume está certo, vocês só podem criar ideias daquilo que vocês o quê? Conhecem, correto? Ou daquilo que vocês já fizeram uma experiência. Entretanto, eu não vi nenhum de vocês fez a experiência dessa besta. Então, da onde veio essa ideia? Bem, essa ideia veio da composição. Essa é uma ideia composta, essa besta que eu criei, ela é uma composição, ela é uma associação de uma série de ideias simples, de uma série de ideias que eu juntei, né? Eu juntei um animal, que é um leão, com asas e não sei o que, ou seja, eu peguei vários elementos de outras ideias, eu juntei isso tudo e criei uma imagem nova, um animal novo que vocês desconhecem, que então vocês conseguem ter essa ideia desse animal a partir do que o Hume vai chamar de uma segunda fonte das nossas ideias, que são as ideias compostas. Okay? Ideias simples são aquelas que se originam diretamente da experiência. A árvore aqui na frente de casa, as folhas dela tem tons de verde. Ok, eu vejo a árvore ali e concluo isso. Mas, por exemplo, que hora para passar um avião aqui também? Por exemplo, tô pensando agora. Tá,
uma quimera, vamos, né, o caso de uma quimera é bom, eu gosto do caso de quimeras, né, aquela do Édipo, a esfinge, né, a esfinge, veja, a esfinge é uma quimera, né, eu nunca vi uma esfinge, mas eu consigo criar, inclusive, se eu tiver as habilidades, desenhá-la, ou até mesmo criar uma escultura, uma representação dela, a partir de elementos que eu já tenho construído. Então, essa é a diferença entre ideias simples e ideias compostas, ok? É graças a essa capacidade de associação de ideias que nós conseguimos criar a universalização de ideias. O que é a universalização? É a abstração, é a sintetização. Por exemplo, nós afirmamos com veemência que todas as árvores são verdes, ou que verde é a cor das árvores. Nós fazemos isso por quê? Porque a gente observou várias árvores, viu que elas são verdes, então nós derivamos da experiência uma unidade. Ok? No caso, a universalidade. E para quem é meu aluno já deve se lembrar de que em várias aulas eu faço essa referência nas aulas, quando a gente trata de conhecimento científico, de que algo para ser científico, algo para ser conhecimento científico, precisa ter universalidade e necessariedade. Ok? É necessário que algo seja... para que algo seja um objeto científico ou uma verdade científica, ela tem que ser verdadeira, de forma clara e distinta, me enganei ali. Ou seja, eu tenho que afirmar que algo é verdadeiro, não posso ter nenhuma dúvida sobre isso. E tem que ser necessário e universal que isso seja verdadeiro, ok? Algo para ser o que é, tem que ser aquilo que é. E isso tem que se aplicar a todas as situações iguais ou semelhantes. Ok? Então, para que uma árvore seja verde, para que isso seja uma verdade científica, é necessário que todas as árvores sejam verdes e que o fato de ser verde faz parte da árvore. Ok, e isso obviamente é um problema. E o Hume vai identificar isso, que isso é um problema. Porque não existem todas as árvores verdes, existem árvores de outras cores, né? E então a gente começa agora a entrar no problema do ceticismo do Hume, que é para mim uma das maiores contribuições. O próprio Immanuel Kant depois vai reconhecer isso, vai dizer que o Hume o tira de um sonho dogmático. O Hume faz uma crítica muito forte à construção da ciência, em específico até à construção do conhecimento científico nos modelos de René Descartes. Ok, ele vai atacar diretamente dois princípios da ciência, o princípio de identidade e o princípio de causalidade. Tá. O princípio de identidade é o princípio que defende a minha autossuficiência para o meu autoconhecimento. Na verdade, que é uma crítica direta a René Descartes, que vai dizer assim, penso, logo existo. E Hume vai dizer, não, está errado. Por quê? Ora, como é que eu posso pensar em algo do qual eu não tenho nenhuma percepção? Esse é o ponto. Porque para Descartes, quem é meu aluno já tem uma noção disso, que a gente trabalha, mas mesmo assim, para entender o empirismo, a gente precisa conseguir também fazer uma pequena leitura no racionalismo. O que o Descartes vai dizer é o seguinte, veja bem, eu não posso ter certeza de nada fora da minha mente. A única coisa que eu conheço são objetos, são coisas das quais eu posso concluir a partir de processos racionais, porque os sentidos me enganam. E ele vai, através de uma construção argumentativa, chegar à conclusão de que, bem, eu penso, por mais que eu pense errado, eu continuo pensando. À medida que eu duvido, que é talvez a maior instância da incerteza é a dúvida, até mesmo na dúvida eu estou pensando. Então, se eu penso, para que eu possa pensar, eu tenho que existir anteriormente. Então, se eu penso, é porque eu existo. O Hume vai dizer, não, isso é uma perca de tempo que tu está fazendo. Porque tu não tem, tu só pode afirmar a tua existência a partir da tua percepção. Porque não há como conceber que você chegue à conclusão da sua existência sem se perceber. Né? Porque você não consegue. Como é que você vai olhar de fora para si mesmo e se enxergar? Não há como.
você se afirma enquanto se conhece, ou você toma consciência da sua existência em relação ou à medida em que você vai percebendo a realidade. Então aqui há um ataque direto ao conceito de identidade, ok? Mas o mais interessante para mim é justamente o ataque ao conceito de causalidade, tá? Por conceito de causalidade, nós temos que entender a seguinte relação: toda causa possui um efeito. A clássica definição da lei da causa e efeito. Causalidade é apenas isso: para toda ação há uma reação. E o Hume vai dizer aliás, esse é um ponto que os racionalistas vão dizer, vão defender, e não só eles, né? De que, bem, existe uma ordem no meio do caos que aparentemente é o mundo, ok? Essa ordem é o quê? É uma sucessão inteligível de fatos. Eu consigo ver a concatenação dos fatos, consigo ler na sucessão de fatos a lei da causalidade. Eu acordei hoje de manhã, não tomei água, ok? Eu acordei, não tomei água, fiquei com sede, bebo água, acaba a sede. Ou seja, há uma sucessão de fatos aqui regidos, teoricamente, pela lei da causa e efeito. Ok? O que o Hume vai dizer é que isso está errado. Por quê? Porque, e aí nós vamos pegar agora um exemplo muito interessante que eu costumo fazer em sala de aula, ok? Vocês têm aqui, eu vou pegar um objeto que está na minha frente, um cortador de unha, tá? Vocês estão vendo? O que é uma experiência científica? Uma experiência científica é você pegar um objeto e fazer uma experiência, ó. Soltei, o que aconteceu? Ele caiu. De novo, caiu. Vou soltar ele por uma terceira vez. Caiu. Eu vou soltar por uma quarta vez. Caiu. E vou insistir de novo. Ele caiu. Tá. O que os cientistas fariam? Eles diriam o seguinte: todas as vezes em que eu soltei este cortador de unha, ele caiu. E aí vem a pergunta: o que vai acontecer se eu soltar este cortador de unha? Os cientistas falarão o seguinte, né? Eles defenderão o seguinte: é cientificamente comprovado de que ao soltar o cortador de unha, ele cairá na sua mão ou na sua mesa. Ele cairá. Então, se você soltar o cortador de unha, ele irá cair. O que o Hume vai dizer é: não, tu não pode dizer uma coisa dessas. Tu não pode afirmar algo sobre um evento que ainda não aconteceu. Mas como assim, professor? É óbvio que o cortador de unha vai cair. O Hume vai dizer: não, não é. Nesse meio tempo entre, sei lá, eu soltar o cortador de unha e ele cair na minha mão, ou ele cair, o mundo pode explodir, por exemplo. E não aconteceria. Os polos gravitacionais podem inverter, a gravidade pode chegar no estado zero devido a uma, sei lá, uma catástrofe. Ah, professor, mas isso é impossível. Não, não é impossível. Isso é improvável, mas não é impossível. O ponto é, você não pode prever algo. E o Hume vai dizer, nossa vida é regida por hábito e a gente nem se dá conta disso. Por exemplo, eu quando vou dormir de noite e eu tenho aula dia seguinte, o que eu faço? Eu coloco o despertador para despertar. Veja bem, por quê? Porque eu tenho uma convicção interna a partir da observação de fenômenos passados de que ao botar o despertador hoje, amanhã de manhã, às 6h30, 6 horas, quando sai para trabalhar, ele vai tocar e eu vou acordar. O interessante é que eu faço isso todos os dias quando eu trabalho. Todos os dias. E durmo tranquilamente sem nenhum medo de que o despertador não vai tocar. Apesar de diversas vezes o despertador não ter tocado. Seja por N questões ou de eu não o ter ouvido tocar. Mas eu continuo fazendo essa experiência. Motivado pelo quê? Por uma suposta lei da causa e efeito. Causa, colocarei o despertador para tocar. Efeito, ele tocará e vai me acordar. E eu deposito nessa suposta lei da causa e efeito todas as minhas fichas, a tal ponto de ignorar as vezes que isso deu errado e dizer, não, é 100% comprovado de que eu vou acordar.
Mas se eu for fazer um estudo frio de caso, se eu for analisar todos os eventos semelhantes, há muitas vezes que que eu não acordei com o despertador, mas continuo o colocando. E por mais que eu sempre tivesse acordado com o despertador, mesmo assim eu estaria jogando com a sorte. Porque há apenas uma certeza nessa vida, a de que eu vou morrer. Então, qual é a certeza que eu tenho que eu estarei vivo para que o despertador toque? Nenhuma. Mas eu faço o quê? Eu coloco o despertador para tocar, motivado não pela lei da causa e efeito, por mais que eu acho que é a lei da causa e efeito, mas eu sou motivado pelo hábito. Outro exemplo, eu acordo, tomo meu banho, pego minhas coisas, vou para a parada de ônibus. Eu faço isso de forma automática. Por quê? Porque eu sou motivado a agir por hábito. Mas, se eu fosse justificar para mim, eu fico, não, há um horário que o ônibus tem que sair, o ônibus saindo no seu horário na garagem, ele chegará no seu horário aqui e vai me pegar. Mas o ônibus pode quebrar, o ônibus pode ser assaltado, sei lá, o motorista pode decidir ir para Restinga em vez de para Protásio, vai saber. Mas eu não levo nenhuma dessas situações em consideração. Eu ajo de acordo com o hábito e sou motivado pelo hábito. O ponto que o Jung vai dizer é que a gente está depositando excessivas fichas, a gente está acreditando demais no poder da ciência, quando na verdade toda a ciência é, em última análise, nada mais do que probabilidade. E meus queridos, vocês vão dizer grande coisa? Não, isso é grande coisa sim, porque probabilidade está muito longe de ser verdade. Ok? Lembrem, uma verdade, para ser uma verdade científica, ela tem que ser universal e necessária. Probabilidade não é necessária. Probabilidade diz respeito à porcentagem de dar certo. O Jung vai dizer, ok, você fez a experiência do cortador de unha 1000 vezes. 1000 vezes ele caiu. A probabilidade de ele cair agora é muito grande. Mas não há como você afirmar que ele vai cair simplesmente motivado pelas suas observações. Você vai estar se auto-enganando e caindo no erro do hábito. O ponto é, não há como confiar. Ok? Essa é a grande contribuição do Jung. Ele coloca uma pedra no sapato dos cientistas. E você precisa conseguir resolver isso. Ok? E então, aqui você vai chegar numa situação tal que o Jung vai dizer, só existe conhecimento. Onde é que existe conhecimento? Toda vez que eu fizer a experiência com um objeto. Por quê? Porque ao fazer a experiência com o objeto, eu vou tirar dali uma conclusão. Essa conclusão será uma conclusão verdadeira. Porque dali eu tirarei algo novo. O problema é que eu não posso universalizar. Por quê? Porque a lei da universalização, ela não existe. A lei da universalização também é hábito. Por quê? Porque a gente tem um hábito de, a partir de experiências, criar uma associação de ideia que deriva. Então, o que resta para a ciência? Nada. Tanto que não resta nem ciência para Jung. Jung vai dizer que a ciência é uma farsa. Não é que ele vai dizer isso necessariamente, mas ele deixa entender. Esse é o ponto. A partir do Jung, você chega num nível de ceticismo tão profundo que você olha e não pode crer na ciência. A tal ponto, mas a gente continua vivendo. E a gente continua vivendo motivado pelo hábito. Ok? Esse é um ponto. A gente não vai deixar de fazer as coisas porque a gente faz. Entretanto, o alerta de Jung é, não se iludam. Vocês não fazem isso com fundamentação científica. Vocês fazem isso com probabilidade. É provável que isso vá se repetir, mas não é certo. Então essa é a grande contribuição de David Hume e do empirismo, de todos os autores do empirismo. David Hume é o mais crítico, é o mais severo, é aquele que coloca os maiores empecilhos para os racionalistas e para os cientistas. Tanto que esse problema vai ser só resolvido lá na frente com Immanuel Kant, aonde ele vai trazer os juízos sintéticos a priori, né? Que há como postular um conhecimento universal e necessário a partir da experiência. Como isso se dá? Bem, não cabe aqui responder agora, ok? Com isso eu finalizo essa aula. Espero que tenha dado um certo entendimento, tenha
conseguido esclarecer algumas questões referentes ao ceticismo. E, bem, é isso, ok? Seguiremos fazendo algumas videoaulas nos próximos dias e enquanto durar essa pandemia, ok? Cuidem-se, acima de tudo, preservem a sua saúde, fiquem em casa, ok? Aproveite o tempo para ler, para estudar, para jogar, para olhar filme, série, mas acima de tudo, preserve a vossa saúde. Um forte abraço a todos, até mais.